Ivete vai macetar o Apocalipse. Foi isso mesmo que a cantora Ivete Sangalo falou em uma conversa que ela teve ali com a Baby do Brasil em um vídeo de carnaval. Mas será? Tem como macetar? Vamos ver o vídeo aí. Todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, Ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetando, porque Deus está mandando um macetando certo. Oh, glória! E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, que Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Então, pessoal, vocês acabaram de ver aí a cantora Ivete Sangalo falando que vai macetar o Apocalipse. Esse negócio de macetar virou moda, né? Aí eu fico pensando assim, será que alguém consegue macetar o Apocalipse? Mas a Ivete falou que vai macetar o Apocalipse e vai conseguir impedir ele lá com o pessoal do carnaval, né? É um poder muito grande. A pessoa falou que vai macetar o Apocalipse e vai impedir ainda, vê se pode. Aí a Ivete falou isso, né? Mas será que tem como macetar o Apocalipse e tudo mais? E não só isso, né? A Baby aí do Brasil, ela acabou falando aí que o arrebatamento vai acontecer entre 5 e 10 anos e que estamos entrando em Apocalipse, né? Na verdade é um show de horrores que a gente acabou de fazer aí. Tem gente que falou que foi profético, tem gente que falou que ela chamou atenção aí para o que vai acontecer e colocou os assuntos. Então tá certo, arrebatamento, esse negócio tá em alta, mas será que foi de fato ali alguma coisa vinda de Deus e tudo mais? E aí ela falou, não, o arrebatamento vai acontecer entre 5 e 10 anos, mas a primeira coisa que eu quero salientar aqui é, não tem como saber quando será o arrebatamento. Isso é a primeira coisa que acontece, porque Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe. Então, uma das coisas que acaba rolando é que se Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, não tem como alguém chegar e falar assim, vai acontecer entre 5 e 10 anos, vai acontecer daqui não sei quanto tempo, vai acontecer na data tal. Não tem como isso acontecer, porque o próprio Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe. Rafa, mas a pessoa ela pode adivinhar? Cara, até que pode, se você for para pensar, né? Vamos supor assim, mas é tipo uma questão de acertar na loteria, ou não só de acertar na loteria. Ou tipo, por exemplo, você tá num jogo de futebol, aí você fala tipo assim, o time pode fazer gol, ou vai fazer gol dos 15 minutos do segundo tempo aos 30 minutos do segundo tempo. É óbvio que pode acontecer do time fazer gol, mas se o time fizer gol, ele não vai fazer porque você falou, mas foi porque o time jogou bem e foi lá e fez o gol. Você chutou que iria acontecer nesse momento e acabou acertando por sorte, mas não porque você falou alguma coisa no universo, moveu e aconteceu. A mesma coisa é o arrebatamento. Talvez uma pessoa um dia acerte, vai acontecer do ano X a do ano Y, mas não é porque a pessoa falou, mas é simplesmente meu pai aparecendo sem camisa no meio do vídeo, gente. No meio do vídeo. Pelo amor de Deus. Pai, não é porque é carnaval, você pode aparecer de todo jeito, né? É complicado um negócio desse. Aí não teve nem como adivinhar que o pai ia aparecer aqui dessa forma. Mas enfim, voltando, gente, que a gente não comemora carnaval, mas voltando, não tem como a pessoa pegar e daqui não é porque a pessoa falou que aconteceu o gol que aconteceu por conta dela. A mesma coisa é o arrebatamento. Talvez um dia alguém fale, vai acontecer do ano X ou do ano Y. Ela chutou. Mas a única pessoa que sabe disso tudo, segundo a Bíblia, é o próprio Deus. Então não tem como o ser humano virar e falar. Ele não vai chegar aí também e vai revelar para o ser humano, vai acontecer do ano X a do ano Y por conta de que tal pessoa falou. Inclusive falou no carnaval lá e tudo mais. Não tem como, né? Mas você que está boiando aí, o que é essa questão do arrebatamento? O arrebatamento, gente,
gente, que os cristãos tanto falam, é simplesmente o encontro da igreja com Jesus no final dos tempos. É quando Jesus ele vai vir, vai tirar as pessoas da terra, num piscar de olhos, as pessoas que são seguidoras dele, e vai levar elas para encontrar com ele lá no céu. E aí, quando encontrar com ele lá no céu e tudo mais, vai viver feliz eternamente. Outros falam que já vão voltar imediatamente com ele, mas isso é um assunto que a gente fala melhor numa live que a gente tem aqui no nosso canal, que é a live do Apocalipse, que eu fiz com o Matheus Rett. Você pode estar vendo aqui no canal, por isso eu já convido você a se inscrever no nosso canal. Mas não só isso, Uma outra coisa que acontece, além dessas questões aqui, é que se você quiser que eu faça um vídeo sobre o Apocalipse, sobre o arrebatamento exclusivo, menor aqui pro canal, comenta aqui embaixo que eu vou fazer para você e vou postar aqui no nosso canal também, né? Essa que é a questão, ou seja, a igreja vai se encontrar com Jesus, eles chamam isso de arrebatamento, que vai acontecer na época do Apocalipse, que aqui é uma outra correção que a gente tem que fazer. O que a gente chama de Apocalipse, a Bíblia não chama de Apocalipse, porque Apocalipse na Bíblia é o nome do livro que João fala que um período de intenso sofrimento vai acontecer no final dos tempos, e o final dos tempos ali antes de Jesus voltar definitivamente, antes da segunda vinda de Cristo. Apocalipse, na verdade, é o nome do livro, que no original significa revelação. Então, quando a gente fala de Apocalipse, a gente pensa nessas questões todas, que é o final dos tempos e tudo mais, mas a Bíblia chama esse período de grande tribulação, tempo do fim, final dos tempos, consumação dos séculos, mas não chama de Apocalipse, tá? Mas o Apocalipse é esse período de intenso sofrimento que vai acontecer aí nos 7 anos, né? Os 7 anos finais, antes de anteceder a segunda vinda de Cristo, que aí o pessoal fala que vai acontecer o arrebatamento. Mas o arrebatamento, ele vai acontecer em que parte do Apocalipse? Eu vou falar para você logo após de me apresentar. Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Loures. Eu sou aqui do Amigo Jesus, trabalho com histórias em quadrinhos. Olha só que legal, essas daqui são algumas histórias em quadrinhos que a gente tem. Não só trabalho com histórias em quadrinhos também, eu sirvo com jovens na minha igreja aí faz alguns anos e também já fiz teologia, por isso comento isso aqui no meu canal, que é o canal do Amigo Jesus, que nasceu lá no nosso Facebook, depois foi pro Instagram. Lá a gente tem muitas tirinhas, muitas coisas legais, que a gente fala aí do Evangelho, e não só do Evangelho, sobre teologia, sobre vida cristã, vida com Deus e tudo mais. Por isso eu já quero convidar você a seguir as nossas redes sociais, e não só seguir as nossas redes sociais, eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal e estar curtindo aqui. Tá até passando aqui o Amigo Jesus, né, que é os nossos personagens, Supermanos também são os nossos personagens. Então a gente tem esses personagens aí porque a gente trabalha com cristianismo e cultura pop, por isso convido você para estar dando uma olhada na gente lá. Em contrapartida, uma outra coisa que eu quero falar é que os cristãos têm teorias de quando isso vai acontecer, ou seja, quando que vai acontecer o arrebatamento. Pode ser tanto antes do período de grande tribulação, quanto no meio do período de grande tribulação, quanto depois do período da grande tribulação. Posso gravar um vídeo especial sobre isso, se você quiser, comenta aqui embaixo. Mas uma coisa que é certa, ninguém realmente sabe. Então, quando a Baby do Brasil falou lá, ela falou uma coisa que a Bíblia é enfática em falar, que o dia e a hora ninguém sabe. Então, ela não pode determinar o dia e a hora ninguém sabe, né? Que é uma hora que ninguém sabe. E ela ainda convida o pessoal ali que está no carnaval para se arrepender, para consertar sua vida com Deus, porque estamos em Apocalipse, né? Mas não é ela também que vai determinar quando a gente vai entrar em Apocalipse. Tem uma série de eventos que falam que a gente vai entrar em Apocalipse segundo a Bíblia. Então a gente segue a Bíblia, não ela, né? Ah, mas ela é cristã, blá blá blá. Mas tem um monte de gente que é cristã também, fala um monte de coisa. E aí depois é muito incoerente, porque ela fala isso tudo, mas depois pede pra Ivete Sangalo cantar a música Eva, e a Ivete Sangalo então emenda aí falando que vai macetar o Apocalipse. E é brincadeira, tem como macetar o Apocalipse. O povo gosta desse negócio, inventou essa palavra aí, gosta de falar dessa palavra. Mas tem como impedir o Apocalipse? Ela cantando macetar vai impedir o Apocalipse junto com o pessoal, né? E tem como ela impedir o Apocalipse. Ela até tá com uma heresia lá, falando, não, porque Deus é maior que os mandamentos, então ele é essa energia acima de tudo e mandou a gente cantar isso, e aí a gente vai cantar isso e vai parar o Apocalipse. Não tem como. Por que não tem como impedir o Apocalipse? Porque o próprio Jesus falou que vai acontecer. Jesus envia um livro para o apóstolo João, que tem o nome ali de Apocalipse, né? Mostra um monte de coisa para o João escrever. Ele mesmo cita um monte de parte do livro lá para o apóstolo João. Aí ele não vai voltar porque a Ivete Sangalo falou que ela vai macetar o Apocalipse. Você até imagina a cena.
Gente, prepara agora. A gente vai fazer o start inicial do Apocalipse. Vamos lá, vamos preparar aí para as coisas começarem a acontecer. Pega aí que alguma coisa está acontecendo agora. Não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Bora! Canta uma pequena... Meu pai, a Ivete falou que vai impedir o Apocalipse. Meu Deus, agora eu tenho que pegar e tenho que parar com isso. Gente, vamos parar com essas questões aí todas, porque a Ivete falou que vai parar com o Apocalipse, então a gente vai ter que parar com o Apocalipse. Literalmente, é isso mesmo que a gente vai ter que acabar. Porque não é possível, entendeu? É essa que é a questão, mas já foi decretado com Deus e não tem como mudar. Mas a atitude da Ivete, ela lembra a atitude do próprio povo no Apocalipse. Porque no Apocalipse descreve um povo que ao invés de se arrepender dos seus pecados, iria ficar com raiva de Deus, porque Deus estava ali enviando a grande tribulação para eles passarem. Então isso lembra muito, ao invés de haver arrependimento, não, vamos macetar o Apocalipse para que o Apocalipse não venha. E não tem como impedir isso. A única atitude que a gente tem que ter é de arrependimento, que a gente está longe. E no final dos tempos, é o tempo onde vai estar se fechando a porta para a salvação. Então tem uma coisa que a gente tem que entender, é o tempo de se arrepender é hoje, o tempo de não sofrer com o que vai vir no Apocalipse é hoje, o tempo de ser salvo é hoje, é isso que a gente precisa entender, né? Jesus, ele deu esse tempo aí, Jesus veio nos salvar, mas ao mesmo tempo vai chegar uma hora que essa porta vai ser fechada, então não adianta tentar impedir aquilo que Deus já decretou, o que basta a gente é se arrepender. E aí eu pergunto, você está se arrependendo? Né? Você está aí lutando contra o pecado? E é por isso que eu falo que é importante a gente investir em cultura, para que a cultura, primeiro, a gente fale certo do que as coisas da Bíblia vão fazer, e não fazer igual a Bíblia do Brasil, que deu uma mancada, e ao mesmo tempo a gente ensine para as pessoas e fale sobre arrependimento. Arrependimento, é isso que acaba acontecendo, arrependimento. Entendeu? Por isso que a gente tem que falar isso com cultura. Eu convido você a seguir o nosso canal de cultura pop, que é o Comics Review. É só você dar uma olhada lá. E não só isso, lê a nossa história em quadrinhos, que é do Supermanos, que fala que se existissem heróis cristãos no Brasil, como que eles agiriam? É uma parábola. Então seria muito interessante você ler. Por enquanto tá a versão digital lá na Amazon. Dá uma olhada lá. Tá um preço muito em conta, que é R$6. Você pode, quem tem cartão ilimitado também pode ler. E aqui a gente reflete um pouco sobre isso também, sobre essa questão do arrependimento, sobre as pessoas muitas das vezes não ligarem assim para Deus. Dá uma olhada que é muito interessante. E uma outra coisa que eu vou falar é convidar você a ser membro do canal. Você pode receber os vídeos antes, isso mesmo, né? Tem lá um preço muito em conta, que é R$3,99 ou R$2,99. Dá uma olhada lá. Você ajuda muito o canal, ajuda a gente também a comprar. Igual, por exemplo, eu comprei uma iluminação aqui bacana pro canal. Então vai lá, ajuda a gente. E é isso daí mesmo. E aí eu quero perguntar para você o que você acha desse assunto. Você acha que dá para macetar o Apocalipse? E não só isso, né? Tem como definir uma data? E você acha que o Apocalipse vai acontecer antes, depois ou no final? O Apocalipse não, o arrebatamento vai acontecer antes, depois ou no final? Comenta aqui. Não deixe de deixar seu like, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.